Partido Novo é um dos poucos, talvez o único, que promove o processo seletivo para a escolha de candidatos a cargos eletivos, sejam para o executivo ou cargos proporcionais. O advogado Fernando Pinto foi escolhido no partido para concorrer na eleição de prefeito da capital. Fernando Pinto é meu convidado hoje. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Jorge. Tudo bem? Honra estar aqui. Tudo tranquilo. Vamos começar esse processo, né? Como é que está sendo esse início de apresentação do seu nome? É uma pré-candidatura, que vai ter que passar por convenção, mas o partido já decidiu, né? O partido tem a prerrogativa de fazer o processo seletivo. Foi feito o processo seletivo para cargo executivo, no caso prefeito. No Brasil foram 35 aprovados, inclusive aqui em Natal, e a gente teve em torno de 550 a 600 pessoas que se candidataram a esse cargo. Foi feito o processo seletivo e existem vários requisitos para que você seja escolhido. Quais os requisitos? Eu soube que não é qualquer cidade, inclusive, que tem a possibilidade de ter candidatos pelo Novo. A cidade tem que ter um diretório. O diretório tem que ser formado no mínimo por 150 pessoas doadoras, porque o partido, o Novo não é baseado no marketing do Messias pessoal. A gente quer um modelo perene para o Brasil. Então a gente não quer dono do partido. A gente é contra as pessoas que querem se perpetuar no poder. Então o Novo tem que formar lideranças e diretórios nos respectivos estados e municípios, né? Com no mínimo 150 doadores, que é o mínimo para você manter a máquina burocrática para ter uma entidade representativa. De um Novo não ter acesso a fundo partidário. Aliás, tem direito, né? Mas o Novo abre mão desses fundos públicos, né? Se você é liberal, você quer a redução do Estado, você quer eficiência, como é que você vai admitir que sejam utilizados 2 bilhões de reais para entregar para político, muitos dos quais a gente sabe como é que utiliza esse dinheiro. Esse é um fundo eleitoral para a eleição deste ano. Pois né? Entre fundo eleitoral e fundo partidário, você tem um valor absurdo. O Novo deposita esse dinheiro numa conta, esse dinheiro, o Novo, se devolver, ele é redistribuído entre os demais partidos, o Novo está aguardando, tentou alterar a legislação, não conseguiu, está aguardando uma oportunidade de alterar essa legislação, certamente a gente vai conseguir quando tiver mais gente no Congresso Nacional. A gente está aguardando essa oportunidade para que a gente devolva para que seja utilizado para as nossas necessidades, saúde, educação e segurança. É isso que interessa para a gente. E quais os requisitos para a escolha, no caso, de um candidato a prefeito, que foi o seu caso? No cargo executivo, você tem que comprovar no mínimo 8 anos de que você tem capacidade de gestão. No meu caso, eu sou sócio de um escritório de advocacia que tem estrutura em toda a América Latina, Nelson Williams Advogados Associados. Nós temos escritórios próprios em todo o território nacional. Eu ajudei, quando eu cheguei aqui, o escritório estava no início, já tinha aproximadamente 10 anos, eu ajudei a gente estruturar o escritório aqui. Graças a Deus a gente teve sucesso em Natal, hoje eu sou conselheiro federal e não existe nenhuma vara que não seja na área criminal, provavelmente que nós não tenhamos atuação nesse exato momento. Então a capacidade de gestão ela tem que ser comprovada, você tem que comprovar o seu espelhamento com princípios e valores, ou seja, você tem que espelhar, mostrar para a sociedade que você tem os valores, e isso é analisado a vida pretérita, a vida antiga, né, da pessoa, para que você não seja um fake ou use um trampolim. Folha corrida, nem pensar, né? Ficha suja, nem direito afiliado Agora, isso não quer dizer que uma pessoa que passou por um momento difícil, que se ressocializou, ele possa vir a figurar como sendo um voluntário. E muitas pessoas passam por questionamentos, tem que fazer uma explicação em algum momento da vida, mas isso não é. E são às vezes punidas de forma ilegal por abuso de poder. A gente sabe como funciona, perseguição. Isso faz parte do processo, mas o Novo tem como requisito ser ficha limpa. E nós fomos um partido que fomos formados com esse modelo de governança, porque foi formado por nenhum político. Nossa ideia é ser como outros países onde você vota democrata ou republicano. Você vota em ideias, em valores. As pessoas morrem. O que está acontecendo com o PT? Ocorre uma depreciação porque o líder maior, Lula, ele não se desprende. A gente tem outro Messias, o Messias, eu estou falando em termos de marketing. A gente tem, de outro lado, a gente tem Bolsonaro. O Novo é o Messias. Tem o nome de Messias no nome já. A gente tem o Messias impessoal. Então, o Novo, ele representa princípios e valores brasileiros e que tem como foco da eficiência, trazer tecnologia e focar a saúde, a educação e segurança e a liberdade ao cidadão. Devolver ao cidadão o poder que o cidadão tem.
Fernando, você já falou aqui que atua em todo o Brasil, né? Vem de Recife. E por que Natal? Por que é que Natal entrou no seu radar, do ponto de vista político? E por que é que você aceitou esse desafio? Primeiro, Natal entrou na minha vida. Eu fui campeão brasileiro de júnior no remo em 1996, pela primeira vez em Pernambuco. Depois eu vim competir uma Copa Norte aqui. E a gente foi campeão da Copa Norte aqui. Então, eu comecei a conhecer Natal através do Rio Potengi. Então, eu conheço o Rio Vermelho. Você sabe onde fica Rio Vermelho? Não. Pouca gente sabe onde fica. Ali pela ponte de Igapó é uma área onde um curtume ou seja, não cresce nada. E a área ficava vermelha por causa da química que se utilizava. Então, eu conheço a margem, por exemplo, de todo esse rio. E nos 12 anos que eu vim para cá, para fazer a expansão do escritório, nessa passagem do rio eu vi a miséria crescer. A área onde os comedores de camarões do Rio Potengi, que é Rio de Camarões, era a área que deveria ser mais rica, a área da Ribeira, a área das Jocas, a área onde surgiu a nossa cidade, inclusive o patrimônio histórico, está abandonado por vários fatores políticos, plano diretor atrasado, mentalidade ultrapassada e do coronelismo, que não se preocupa em fazer políticas públicas, mas em distribuir, negociar cargos e poderes. É isso que está fazendo agora. O PSL se juntando com um partido que é de centro-esquerda, tentando absorver o bolsonarismo. Eu não consigo entender isso. Então, a gente não está preocupado, o Novo tem um projeto de longo prazo, mas o meu projeto é realmente, se for chancelado, a gente vencer a eleição. E esta visão diferenciada de uma Natal que poucos conhecem, você acha que isso é um ativo que você pode usar do ponto de vista eleitoral? Se você não tiver identificação com a cidade, paixão pela cidade, você não tem como representar a sua cidade. Natal é minha cidade, de fato, porque eu produzi aqui, eu produzo aqui riqueza, oportunidades para várias pessoas. E aí a gente faz uma pergunta, Diógenes. Você que está aí na televisão, você entregaria, se tiver qualquer negócio pequeno, por menor que seja, você entregaria o seu negócio para esses políticos que estarem aí administrar? O que você acha que ia acontecer com o seu negócio? Então, como é que você entrega um município que tem um orçamento de bilhões? Como é que você entrega um estado que tem um orçamento de bilhões? A gente tem que ter essa identificação e tem que ter alguém apaixonado pela cidade. Inclusive, eu sou cidadão natalense, eu recebi o título de cidadão em 2017 e não foi título arrumadinho, não. Foi porque eu mereci, eu sou o filho adotivo que ama essa cidade e eu me sinto amado por Natal. A linha política do Novo é liberal e o Novo defende um Estado mínimo e liberdade para que as pessoas possam ter seus negócios. Mas a gente faz parte de uma sociedade que tem muitas diferenças do ponto de vista econômico e social. Como aliar essa ideia, essa ideologia do Novo liberal com as necessidades, as carências de um povo que precisa de ajuda em várias áreas? Eu costumo usar uma frase cunhada por Ayn Rand, que é um pouco lida no Brasil por causa da doutrinação, que ela diz que a menor minoria do mundo é o indivíduo. Quem não consegue defender a menor minoria do mundo, ele não pode defender a sociedade nenhuma. Então, o cidadão, ele foi perdendo o seu poder de tomar decisões, de empreender, de fazer tudo que possa em sua vida. Então, o Novo, ele tem por objetivo devolver o poder ao cidadão. E existem outras premissas do liberalismo que dizem o seguinte: depois que você conhece a liberdade, ela sempre vai crescer no seu coração. A liberdade de empreender, a liberdade de crescer, a liberdade que a gente tinha na década de 50, quando a gente tinha 55 mil habitantes, 10% era de americanos. O orgulho que a gente tinha em ser uma cidade para todos. Não à toa, Natal era o trampolim da vitória, porque Parnamirim só foi emancipado em 50, e o nosso foi cunhado pelos americanos desse trampolim, a base mais importante do Brasil, né, na Segunda Guerra Mundial. Se não tivesse Natal, provavelmente a guerra teria tomado outro rumo. For all significa para todos. Nós temos que fazer para as pessoas. Para a pessoa se sinta satisfeita andando nas suas calçadas, para o hospital, na sua escola. Esse é o objetivo da gente. Qual é o foco do seu debate nessa eleição que se avizinha? Se eu for chefe do executivo ou disputar
executiva, ganhar a né, eleição, após né? a convenção, a primeira coisa é a eficiência. 79% do orçamento ele é gasto com serviços públicos. Como é que a gente remaneja isso para os serviços essenciais? Eu não estou falando em cortar cargo público. Eu estou falando, por exemplo, o custo de um atendimento na UTI de um hospital público municipal que vive em greve, ele é maior do que um hospital privado. Qual é a lógica? Por que não existe gestão? A gente vê hospitais quebrarem por simplesmente não ter controle de estoque. Então a gente chega a um monte de medicamento, como esse medicamento chega? Existem medicamentos para câncer, eu passei isso por 3 vezes na minha vida, perdi um pai, perdi um filho, em seguida minha esposa teve, e graças a Deus eu estou com uma filha de um mês. A saúde é uma questão que me preocupa muito. Então o cidadão, por uma falta de modelo de gestão, ele tem que enfrentar uma fila para agendar, ou seja, ele pode morrer para agendar e morrer na outra fila para ser atendido. A gente tem que primeiro trazer eficiência, inteligência para que a gente possa fazer com que o orçamento, com que os impostos que a gente paga, que são caríssimos, eles retribuam o cidadão de forma que ele se sinta satisfeito e feliz para que agrade também, retribua para a cidade com gentileza urbana. E isso é uma coisa que preocupa muitas pessoas. Pagam muito imposto e não tem a retribuição do Estado, seja o governo federal, o governo estadual e o municipal. Fernando, esse debate só está começando e com certeza nós vamos conversar ao longo dos próximos meses. Eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a você, Diógenes. A nossa luta não é necessariamente para acabar com as diferenças. Todos nós somos diferentes, temos que ter um debate leve, saudável. A nossa luta, eu acho que é isso que todo potiguar e natalense pensa, é acabar e diminuir a pobreza. É melhorar a vida do cidadão. Muito obrigado. É isso aí.